Salve, minha gente! Olá, meu nome é Eduardo Victor, como vocês estão? E pessoal, hoje estou aqui para falar sobre o Expresso Fortaleza, que é o BRT de Ceará, né? O Expresso Fortaleza é um serviço de ônibus de trânsito rápido, autocarro de trânsito rápido, em inglês Bus Rapid Transit ou BRT, que atende a cidade de Fortaleza, no estado de Ceará, no Brasil. O serviço é constituído de dois corredores de ônibus estruturados, Antônio Bezerra Centro e Messejana Centro, localizados na Avenida Bezerra de Menezes de Aguanambi. O Expresso Fortaleza foi inaugurado oficialmente no dia 18 de abril de 2015, com a presença do então prefeito da cidade de Fortaleza, Roberto Cláudio, e do então governador do estado de Ceará, Camilo Santana, por meio da entrega da primeira etapa do corredor Antônio Bezerra Centro, na Avenida Bezerra de Menezes. Nos últimos anos, o sistema passou por uma série de desinvestimentos, passando pelo cancelamento de projetos e a venda de 7 dos 8 articulados adquiridos por aproximadamente 6 milhões de reais. A primeira tentativa de se implantar um sistema rápido de ônibus alta capacidade na capital cearense se deu na década de 90. No dia 31 de dezembro de 89, numa solenidade na Avenida Beira-Mar, o então prefeito Ciro Gomes entregou oficialmente à população de Fortaleza os dois primeiros ônibus articulados da capital. Os veículos desfilaram na Orla Marítima e pelas principais avenidas da cidade, despertando curiosidade por onde se passavam. O ônibus sanfona, quando era conhecido popularmente, na época de uma grande novidade. Os veículos tinham 18 metros de comprimento, 3 portas de acesso, capacidade para transportar 200 pessoas e operada pela então Companhia de Transporte Coletivo, a CTC, a empresa pública de ônibus municipal da época. Cada veículo custou 700 mil cruzados novos e foram incorporados à frota de maneira experimental, com o objetivo de acabar com as filas e o excesso de lotação. O então secretário municipal de transportes, Antônio Figueiredo, disse que os veículos faziam parte do novo sistema de transporte de massa de Fortaleza, cuja ideia de se integrar as principais linhas e corredores da cidade, o que seria o atual sistema entregado por terminais, posto em prática no ano de 1992. Figueiredo também ressaltou posteriormente com a implantação de metrô de Fortaleza, o sistema seria integrado a esse tipo de transporte. Já em 90, na gestão do prefeito Juracy Magalhães, a CTC recebe mais 2 modelos de articulados idênticos, totalizando 4. 2 anos depois, com a implantação do sistema integrado, em 1992, os articulados recebem a pintura troncal, vermelho e azul, passando a operar também em outras linhas com uma grande demanda dos passageiros. Em 1999, a prefeitura apresentou um plano de transporte coletivo e viário para a cidade. As alternativas incluíam a implantação de semáforos inteligentes, integração rodoviária e a volta dos veículos articulados passa por horários de pico para serem integrados ao metrô. Ainda no mesmo ano, os ônibus sanfonados foram adaptados para rodar em Fortaleza, em fase de testes durante o tempo, mas não foram adquiridos pela CTC, sendo desenvolvidos posteriormente. No início da década de 2000, os 4 ônibus foram desativados, sendo guardados na sede de companhia de transporte coletivo, onde permanecem esquecidos ao relento até hoje. Em 2010, a Prefeitura Municipal de Fortaleza anunciou um pacote de obras da cidade com o objetivo de se preparar para receber parte dos Jogos da Copa do Mundo de Futebol de 2014, após ser escolhida como uma das 12 cidades sede. Entre o pacote de intervenções na área de mobilidade urbana estava a construção de 3 novos corredores de BRT, BRT na Avenida Dedé Brasil, atual Avenida Silas Munguba, BRT na Avenida Paulino Rocha e BRT na Avenida Alberto Craveiro. Os 3 novos corredores previam alargamento das vias e obras de drenagem, terraplenagem, pavimentação, urbanização, paisagismo e sinalização viária. Entretanto, devido ao atraso de falta de recursos, os projetos de 3 BRTs tiveram que ser descartados e substituídos por outras obras de melhorias das vias. Ao invés dos corredores expressos de ônibus, as avenidas receberam apenas obras de alargamento, de drenagem, de pavimentação, além de novas sinalizações de trânsito, dentre outras. A Avenida Paulino Rocha, em específico, foi realizada ainda a construção de um túnel de uma rotatória para melhorar o fluxo dos arredores da Arena Castelão.
No dia 13 de agosto de 2012, na gestão da então prefeita Luciane Lins, o trânsito da Avenida Bezerra de Menezes sofreu grandes modificações com a destinação de 2 das 4 faixas de tráfego da via para circulação preferencial de ônibus, veículos de transporte complementar e táxi com passageiros. Essas mudanças ocorreram fruto da implantação do Serviço Rápido de Ônibus de Fortaleza, BRS-FOR, o predecessor da atual rede de faixas exclusivas para o ônibus e do Expresso Fortaleza. As faixas preferenciais foram separadas das outras através de uma linha contínua de cor azul e tinham um horário de funcionamento determinado aos sábados e dias úteis, não funcionando aos domingos e feriados. Os carros, motos e caminhões poderiam acessar as faixas, mas somente para ter acesso a algum local ou rua que ficasse na área preferencial por no máximo 100 metros. Essa característica é atribuída ao caráter preferencial e não exclusiva das faixas do sistema BRS da capital cearense. Como era uma novidade, o seu início gerou grande confusão e reclamações, ocorrendo no primeiro dia de implementação, engarrafamento, colisão entre um carro e o ônibus, motoristas estressados, além de desrespeito às faixas preferenciais por parte de condutores de motos, caminhões e carros. Outra peculiaridade do sistema implantada na Avenida Bezerra de Menezes diz respeito às linhas que foram divididas em 3 grupos e cada um tendo seus próprios pontos de parada. As linhas foram divididas dos grupos 1, 2 e 3, passaram a ser identificadas por um adesivo afixado no vidro na frente dos 2 coletivos. Ao trafegar na Avenida Bezerra de Menezes, essas linhas paravam somente nos pontos que tiveram a sinalização correspondente a elas. Os ônibus classificados no grupo 1, por exemplo, só parava para realizar o embarque e desembarque de seus passageiros nas paradas que tiveram a identificação do BRS Fortaleza 1. Cada um dos 3 grupos contava com os ônibus urbanos, complementares, urbano e metropolitanos. Assim como a identificação dos ônibus, todos os abrigos eram sinalizados com os números 1, 2 ou 3 e continham informações das linhas que realizam o embarque e desembarque naquele local. A distância entre esses pontos de parada era de 600 metros. O passo inicial para a implementação do primeiro corredor de ônibus de trânsito rápido Bus Rapid da cidade e foi a construção de 2 grandes viadutos no cruzamento das avenidas Antônio Salles e Engenheiro Santana Júnior do bairro Cocó. Apresentada pela Prefeitura no dia 5 de julho de 2013, é uma região intensa do fluxo de veículos da capital. A obra, orçada em 17 milhões de reais, foi anunciada pela Prefeitura de Fortaleza como solução para os congestionamentos na área, reduzindo o tempo médio de trecho para os motoristas de 30 para 3 minutos e viabilizando a implantação da primeira fase do Expresso Fortaleza. Para o início da obra, a Prefeitura afirmou que era necessário decote de 94 árvores na Pátio de Cocó. No mesmo dia, grupos organizados em redes sociais criticaram a estrutura do projeto. Eles citaram a falta de planejamento urbano que contemple ciclistas e pedestres. As pessoas também criticaram a altura dos viadutos sobrepostos, que causam impacto urbano negativo e bloqueia a visão do Parque do Cocó para quem mora nos prédios de vizinhança. Após uma série de protestos, ocupações liminares e problemas judiciais, a outra teve início. Foi liberado no dia 24 de outubro de 2014, o primeiro nível do complexo viário, sendo o segundo liberado no mês seguinte, 2 de novembro, com uma inauguração oficial realizada pela Prefeitura de Fortaleza no dia 29 daquele mesmo mês. Outro importante passo dado para a implantação do BRT foi a reforma e ampliação do terminal Antônio Bezerra, entregue no dia 19 de setembro de 2014 pelo prefeito Roberto Cláudio. No dia 18 de abril de 2015, foi inaugurada a primeira etapa do corredor Antônio Bezerra-Papicu, com os ônibus que trafegam pela Avenida Bezerra de Menezes, passando pelas faixas esquerda e utilizando paradas no canteiro central da via, além de modificação de algumas linhas. Enquanto as estações especiais para embarque e desembarque das BRT só foram inauguradas no dia 18 de julho de 2015. Em outubro de 2014, chegou a Fortaleza o primeiro dos 8 ônibus articulados previstos para rodar na primeira etapa do corredor Antônio Bezerra-Papicu, marcando a volta dos ônibus articulados a Fortaleza após 14 anos. Os veículos eram equipados com ar-condicionado, suspensão a ar, 6 portas, 3 convencionais à direita e 3 elevadas à esquerda para embarque em nível nas estações, motor central ou traseiro, câmbio automático, GPS, piso Teraflex e assentos acolchoados.
Em 15 de janeiro de 2016, foi assinada a ordem de serviço para o início das obras de requalificação na Avenida Aguanami para o corredor Messejana Centro. No dia 28 de dezembro de 2018, foi inaugurado as novas estações BRT na Avenida Aguanami, funcionando inicialmente em fase de teste com 2 linhas operantes. O número de linhas operadas do corredor foi aumentado de forma gradativa. O objetivo é de assegurar que a população e os próprios motoristas coletivos se acostumassem com o novo serviço. Muito obrigado por assistir até aqui, um abraço, uma ótima quinta-feira e até a próxima!